Olá, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, bom dia a você que vai ver esse vídeo e vai ver essa live. É com alegria que eu cumprimento a cada um de vocês e convido para que esteja junto comigo, veja essa live, veja as orações, veja a pregação hoje do Evangelho de João capítulo 6. Permanece nessa live, vamos orar junto, vamos buscar junto, vamos nos colocar na presença de Papai, Filho e Espírito juntos. Vamos adentrar o trono da graça, sentir a presença de Papai, sentir a presença do Cristo, sentir a presença do Espírito, viver um pouco na adoração, no louvor, na ação de graça, viver um pouco das graças e das bênçãos celestial, entrar em comunhão com Papai, Filho e Espírito, adentrar o celestial, trazer para junto de nós o celestial e viver esse momento de oração, esse momento de bênçãos, esse momento de graça, momento de cura, momento de libertação, momento de conversão, momento de aprender as coisas celestiais, aprender a ciência celestial, aprender aquilo que o Espírito tem para nos ensinar, orar no poder do Espírito para chegar até o coração de Deus a nossa oração, até chegar até Papai a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa ação de graça e os nossos pedidos, os nossos pedidos de cura, de libertação. Nesta live nós oramos a Papai, Filho e Espírito, fazendo o nosso pedido de perdão, fazendo o nosso momento de louvor, fazendo o nosso momento de adoração, fazendo o nosso momento de ação de graças. É nessa oração que nós adentramos o celestial e recebemos de Papai, Filho e Espírito as bênçãos e as graças do céu para cada um de nós. Ayala Shalamai, canta labai. Eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, para nesse momento nós nos colocar na presença de Papai, Filho e Espírito, porque Ele está junto de nós, Ele nos ouve, Ele nos vê, Ele sabe dos nossos pecados, sabe dos nossos sentimentos, Ele sabe de tudo, mas nós dizemos: Papai, Filho e Espírito, dá-nos a graça do perdão, perdoa-nos. Nós reconhecemos diante de Ti que somos pecadores e o pecado está sempre em nós, por isso nós pedimos: dá-nos a graça do perdão, dá-nos a graça da purificação, dá-nos a graça da libertação, dá-nos a força do alto, o poder do alto, a autoridade do alto para nós resistir ao pecado. Nós não queremos mais pecar, por isso estamos na Tua presença e pedimos perdão dos nossos pecados passados e entregamos a Ti todo o nosso ser, entregamos toda a nossa mente, todo o nosso coração, toda a nossa alma, para que seja fortalecida, seja revestida do poder do alto, da força do alto, da autoridade do alto, para que possamos resistir ao pecado, possamos pecar menos. Dá-nos essa graça, dá-nos a graça do perdão e dá-nos a força para resistir os momentos de pecado, resistir toda a tentação. Dá-nos esta força, Papai, Filho e Espírito. Ayala Shalamai, canta labai. E nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma e dizemos: Papai, Filho e Espírito, nós Te louvamos, nós bendizemos e glorificamos a Ti. Grande e poderoso és. Grande e poderoso és, Ayala Shalamai, canta labai, Uyalabala Shalabai, canta labai. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Grande e poderoso és. Neste momento nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração e a nossa alma e dizemos: Papai, nós Te amamos, Cristo, nós Te amamos, Espírito, nós Te amamos. De toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós Te adoramos. Te adoramos no poder do Espírito, no poder
e na força do Espírito, Ayalaxalamai, canta labai, oi alabalaxalamai, canta labá, adorado seja só vós, sois digno de adoração, Ayalaxalamai, canta labai, de toda a mente, de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso espírito, nós te adoramos em espírito e verdade, Ayalaxiri ururi, alahalama, andalabai, canta labai, grande e poderoso és, glórias e glórias a ti. E nesta manhã, nós nos colocamos na tua presença em ação de graças. Agradecemos neste momento pela vida, agradecemos por estarmos na tua presença, agradecemos por estar juntos de ti. Podemos chegar até a tua presença e dizer: Papai, Filho e Espírito, nós somos gratos, gratos pelo amor, pela bondade, por todas as bênçãos que nos são dadas, pelas curas, pela libertação que realiza em nós, pela conversão, pelo ensinamento, nós te agradecemos. Agradecemos porque és presente junto de nós. Agradecemos porque está sempre nos abençoando, abençoando os nossos familiares, nossos filhos, nossos netos, abençoando a nossa esposa, marido, abençoando a toda a família. Por isso nós dizemos, somos agradecidos, somos gratos a Ti. Gratos somos a Ti, Papai, Filho e Espírito. E nesta manhã nós agradecemos pelo trabalho, pelo dia de hoje, pela vida, porque és pelas bênçãos que nos são dadas. Papai, Filho e Espírito, nós te agradecemos de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma. Somos gratos a Ti, Ayalaxiri Uluri, Alabalahalamai, canta labai. Grande e poderoso és, glórias e glórias sejam dadas a Ti, aleluia, aleluia. Estamos na Tua presença, sentimos a alegria celestial na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma. Por isso nós dizemos, glórias e glórias a Ti, aleluia, aleluia. Bendito e glorioso és, Ayalaxalamai, canta labai, oi alabalaxalabai, canta labai. Essa alegria, essa graça, essas bênçãos que nos são dadas, é que nós ficamos com o coração cheio, cheio, cheio do amor do Papai, do amor do Cristo e do amor do Espírito. Glórias e glórias sejam dadas a Ti. Eu cumprimento nesta manhã Arlita Franco, Michele Santos, Douglas, Álvaro, Chacrinha Som, Claudineia, Maria Isabel. Bom dia, Maria Isabel. Ela dizendo bom dia, irmão, bom dia, irmã. Seja bem-vindo. Bom dia, Oliveiro Elaine. Eu os cumprimento e convido vocês para permanecerem nesse momento de oração, a permanecerem junto comigo nesta manhã. Uma manhã muito abençoada, uma manhã cheia das graças e das bênçãos celestiais, onde nós vamos buscar agora o alimento celestial através da palavra. Nós buscamos o alimento celestial através da oração. Fomos alimentados por Papai, Filho e Espírito. Estamos transbordantes das graças e das bênçãos celestiais. Mas ainda nós nos voltamos a Papai, Filho e Espírito e pedimos o batismo no Espírito, pedimos a unção para esse momento de pregação, esse momento de busca das coisas celestiais, das bênçãos e das graças através da palavra. E é por isso que nós dizemos, eis-nos aqui, Papai, Filho e Espírito, somos precisados das bênçãos de sabedoria, da unção celestial. Por isso dizemos, Papai, Filho e Espírito, dá-nos a graça do batismo no Espírito. Batiza-nos, Espírito, nesta manhã e dá os dons e os carismas. Ayalaxalamai, canta lá. Abençoa-nos com bênçãos de sabedoria e entendimento para discorrer no Evangelho nesta manhã. Dá-nos as graças e as bênçãos, dá-nos a unção, a sabedoria e o entendimento do alto. Unge
Unge-me, Papai, Filho, Espírito, ai, alabala, xalabai, canta lá. Dá-me a unção, batiza-me, Papai, Filho, Espírito, ai, alaxalamai, canta lá. Dá-me a unção, Espírito, ai, alaxalamai, canta lá, vai. Glórias e glórias sejam dadas a ti. E nós caminhamos neste momento com a palavra, com o Evangelho, com o alimento celestial através da palavra, garimpando aquilo que o Espírito quer colocar na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma. É o Espírito que nos alimenta com a sua palavra, Yala Shalamai. E hoje, no capítulo 6 do Evangelho de João, nós fazemos a leitura daquilo que nos foi deixado. Depois disso, passou o Cristo para outra margem do mar da Galileia ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguiu, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Cristo à montanha e aí se assentou com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Cristo os olhos e vendo grande multidão que a ele acorria, disse a Felipe: onde compraremos pão para que eles comam? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que iria fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Pedro, disse-lhe: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantas pessoas? Disse Cristo: fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens, em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Cristo os pães e, depois de dar graças, distribuiu aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Cristo a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães e de cevada, deixando de sobra pelos que alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamaram: esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Cristo, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. Nessa primeira parte, nesse primeiro momento desse texto, nós vemos aqui o Cristo atravessando para o outro lado do lago de Tiberíades, do mar de Tiberíades, mar da Galileia. Ali, quando ele chegou naquele local, a multidão veio atrás dele, porque em Jerusalém ele tinha curado as pessoas, tinha feito milagres, e eles viram o que ele realizava. E ali em Jerusalém já começaram a perseguir, já começaram a interrogar do Cristo por que ele estava fazendo aquelas coisas no dia de sábado. Isso nós vimos ontem. Hoje está dando a sequência
nos milagres, eles que viram os milagres, porque ele curou, ele libertou, ele realizou a obra de papai ali em Jerusalém. Aí ele sai de Jerusalém e o povo vem atrás dele. E era uma multidão muito grande. Já estavam bastante distante de Jerusalém, estavam num lugar onde não tinha alimentos. Ele estava fora de Jerusalém, ele estava num local distante da cidade. E ali ele tinha toda a liberdade para realizar milagres, para realizar aquilo que ele desejasse fazer. E aqui nós vemos que ele vendo aquele povo, ele vai falar para Filipe: nós vamos ter que comprar pão para esse povo. Aí o Filipe diz: olha, 200 denários de pão não dá para dar um pedacinho para cada um. Para que você saiba mais ou menos a quantidade de pão, a quantidade de dinheiro que tinha que ser usado naquela compra de 200 denários de pão, seria o salário de 200 pessoas trabalhando um dia. Então, comparando hoje que a diária de uma pessoa, de um trabalhador braçal, eu nem sei quanto, mas seria aí o que a faixa de uns R$50. Não sei se é mais ou se é menos, mas que seja R$50. Seria o equivalente a pagar 200 pessoas com R$50. Então aí vocês vejam a quantidade de pão que seria comprado. Então, um denário ali fala que daria para comprar mais ou menos 5 quilos de pães. Um denário. Isso é uma aproximadamente. Então, a quantidade de pão que tinha que ter ali em mãos para alimentar aquele povo era muito grande. Era muito pão, porque fala que a quantidade de pessoas ali era aproximadamente 5.000 homens, porque na época não se contava mulher e criança. A estatística era feita em relação aos homens, mas junto com aqueles homens tinha mulheres, tinha crianças. Pode ser multiplicado isso aí pelo menos por umas duas ou três vezes a quantidade de pessoas. Então tinha 5, chegaria aí a uma faixa de umas 15.000 pessoas. Então era muita gente e ali não tinha pão. E aí ele fala para Filipe: tem que alimentar esse povo. E aí Filipe fala para ele que toda essa quantidade de dinheiro não daria para alimentar aquele povo, e eles não dispunham desse dinheiro para comprar essa quantidade de pão para alimentar aquele povo. Então aparece os 5 pães de cevada e os 3 peixinhos. E aí nós vemos que as coisas acontecem, o Cristo faz acontecer as coisas na simplicidade. Simplesmente ele olhou para o céu e deu graças e abençoou aqueles pães e aqueles peixes. E aí houve a multiplicação daquilo que ele mandou que o pessoal sentasse na grama, porque é um lugar onde tinha grama, tinha relva. E aí aquele povo sentou em grupos de várias pessoas, e ali foi distribuído aqueles 5 pães e aqueles 3 peixes, transformaram em alimentos para todo aquele povo. E aí é Cristo realizando aquilo que papai tinha realizado no deserto com os hebreus que caminhavam no deserto, quando o maná caía do céu e os alimentava. Aqui caiu do céu
pão e peixe para aquele povo comer à vontade. O milagre da multiplicação dos pães. E aqui, fazendo um grande milagre que é realizado pelo Cristo. Ele tinha feito os milagres lá em Jerusalém, e aqui ele fez um milagre e ficou deixou aquele povo muito contente, muito feliz, alimentado. E ali ele estava num local onde ele tinha liberdade de fazer milagre, de pregar a palavra, de levar aquele povo à conversão, de pedir o batismo no Espírito, de dar o alimento celestial que ele dava às pessoas. Nós já vimos lá quando ele fala do alimento celestial da água, quando ele fala do alimento celestial dando às pessoas, ele mesmo distribuindo do pão para as pessoas, o pão da vida. Então o Cristo é aquele que realiza as coisas maravilhosas. E aqui fala que era na época da Páscoa, né? E aqui fala, né? Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. E o Cristo deixou os judeus lá fazendo a festa deles, fazendo a Páscoa deles, e o Cristo foi fazer essa festa com aquele povo. Era 5 mil homens que estavam lá, e era uma multidão muito grande de gente, tinha mulheres, crianças, então era muita gente. E ali ele faz a festa dele. Ali ele realiza um milagre alimentando aquele povo com o mínimo que tinha ali. A multiplicação dos pães. É um milagre fantástico feito pelo Cristo, realizado junto daquele povo. E todos comeram, e ainda sobrou muito mais do que tinha de início, porque sobrou 12 cestas, com relação aí aos 12 apóstolos, as 12 tribos. O número 12 é um número assim bastante usado pela própria caminhada do Cristo. Então os números que são usados na Bíblia são números de direcionamento às coisas celestiais, às coisas perfeitas. 7 é o número da perfeição. Nós vemos lá na criação, quando se fala do número 7, nós vemos aqui falando do número 12, o número dos apóstolos eram 12, o número 40, Moisés ficou 40 dias no monte, o Cristo ficou 40 dias no deserto. Então há uma simbologia toda especial aos números. E aqui nós vemos também falando de um número, o número 12, o número dos apóstolos. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro. O Cristo ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava um vento forte e o mar ia se encrespando. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios. Quando viram Cristo aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar, ficaram com medo. Cristo, porém, lhes disse: "Sou eu, não temais." Quiseram então recolhê-lo ao barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Aqui mais um feito fantástico do Cristo. Ele atravessou
o mar inteiro a pé, andando por cima das águas. É uma distância grande. Eles atravessaram de barco, remaram por muito tempo, porque o vento estava forte, e eles ali com sacrifício para atravessar o mar. E veio o Cristo andando sobre as águas. Quando eles viram, ficaram com medo. O Cristo falou: não temais, sou eu. E atravessou e chegou na margem para onde eles estavam indo. Aqui é mais um feito milagroso, porque andar sobre as águas, atravessar o mar a pé é bastante difícil. E aqui a distância não era tão pequena. Mas ele atravessou andando como se estivesse andando em terra firme. Como se estivesse andando num local onde não tinha água. Então nós vemos aqui mais um milagre. O milagre de andar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco. E que Cristo não tinha entrado nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão. Quando a multidão viu que Cristo não estava ali, nem os seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura do Cristo. Encontrando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Cristo: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois papai o marcou com seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de papai? Respondeu-lhe Cristo: a obra de papai é que creais naquele que ele enviou. Então lhes perguntaram: que sinais realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhes Cristo: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é papai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de papai é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhes: Mestre, disseram-lhe: Mestre, dá-nos sempre deste pão. Cristo lhe disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que papai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu papai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. Nessa explicação do Cristo, ele vem falar àquelas pessoas que ele é o pão da vida, ele é o enviado de papai. Quem come do pão que é ele não tem mais fome, quem bebe da fonte que é ele não tem mais sede. Aqui ele vem falar e aquelas pessoas pedem que ele dê faça alguma coisa para eles verem. E Cristo já tinha curado, já tinha libertado, já tinha feito milagres, já tinha andado sobre as águas, já tinha multiplicado o pão, já tinha alimentado aquele povo, e ainda eles continuavam. Aí eram os judeus que não acreditavam que ele era o Cristo. Porque ele fazia coisas que aqueles que se diziam que estavam com papai, porque obedeciam a Moisés, e Moisés tinha dado alimento para aquele povo no deserto. E aí o Cristo fala: olha, eu sou o pão. Vossos pais comeram o maná do deserto, mas morreram. Quem come deste pão e bebe desta fonte que sou eu, tem vida eterna. E qual é o alimento dado pelo Cristo? O alimento dado pelo Cristo é o Espírito. É o Espírito. Ele vem falando, através desse evangelho, falando de que papai quer adorador, que adore-o em espírito e verdade. É esse o direcionamento do Cristo. Eu sou o pão, eu sou a água. Dois alimentos essenciais que na época para alimentar as pessoas. Alimentavam do pão e alimentavam, e era pão e água. Então, esses são alimentos que as pessoas se alimentavam. Quando estavam fora de casa, estavam em algum lugar, o que eles levavam era pão, e ali eles comiam pão e bebiam água, e ali eles eram alimentados. Este era um alimento assim, de muita... que falava em alimento, as pessoas já a lembravam de pão e água. E aí o Cristo fala: eu sou esse alimento sólido, eu sou o pão. O pão, a palavra, o ensinamento, o batismo no Espírito é esse pão que eu dou. A água que eu dou é o batismo no Espírito, é a unção do Espírito, é a força do alto, é a comunhão celestial através de mim. Então eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o doador da vida, eu sou o doador da vida eterna. Então é o Cristo falando da pessoa dele, do que ele é. Então quem encontra o Cristo, encontra esta fonte de alimento, encontra esta fonte de água. Que este alimento é um alimento que nos é dado, a força do alto, o poder do alto, a autoridade do alto que nos é dada pelo Cristo. É este o alimento que é Cristo. Quem encontra o Cristo, encontra o alimento para a vida eterna. Encontra esta fonte de alimento, esta fonte de água que ele vem mostrar. É ele falando: eu sou o pão. Então é ali ele falando que ele é o pão, ele é a fonte de água, porque ele é o doador do Espírito. Ele é o doador do batismo no Espírito. Nós vimos lá no início, quando João Batista fala: olha, eu batizo com água, mas vem um após mim que este batiza com o Espírito. E aqui é o Cristo falando que ele é o alimento, que ele é a fonte, porque ele é o doador, o batizador, que batiza com o Espírito. Nós vimos lá que
O Cristo fazia muitos discípulos e muitos eram batizados, só que o Cristo não batizou ninguém. Quem batizava eram os seus apóstolos, seguindo a mesma maneira que João batizava. Porque o verdadeiro batismo é dado depois da ressurreição. O batismo dado pelo Cristo é aquele que ele dá no dia de Pentecostes, quando o Espírito vem sobre os apóstolos e os batiza e dá os dons, os carismas, e aí nasce a igreja do Cristo, a igreja que é batizada por ele, que é alimentada por ele, que é dado esta graça, a graça da bênção do batismo no Espírito, o alimento do Espírito, a fonte de alimento que é o Espírito, a fonte de água que é o Espírito. É isso que o Cristo nos fala: eu sou o pão. E ele fala muito forte. Ele fala muito forte. Os judeus murmuravam contra ele, porque dissera: eu sou o pão descido do céu. E eu sou Aqui eu faço um parêntese para a gente ver qual o significado do eu sou. Esta é a voz que Moisés ouviu na sarça ardente. Quando Moisés perguntou: como é seu nome? Aí aquela voz responde a Moisés: eu sou aquele que sou. Então aqui o Cristo fala: eu sou. Então ele está falando a mesma palavra, da mesma maneira que Moisés fala, que Moisés ouviu na sarça a voz. E a partir dessa voz, eu sou, que surge o tetagrama, que é as palavras, que é as letras YHWH. Yod-Vav-He, que se falando as letras dessa do tetagrama, colocando as maçoréticas, então fica Yod-Vav-He, que é aquilo que eles não queriam que ninguém pronunciasse, eles não pronunciavam. Então os judeus, eles criaram a partir do Yod-Vav-He, do YHWH, eles criaram todos esses nomes. Alguns a gente conhece, são 72 nomes criados a partir do Yod-Vav-He, que é YHWH. Eles criaram os 72 nomes, que é Javé, Yavé, Elohim, e por aí vai. São 72 nomes. Eu sei alguns Jeová, Javé, todos esses nomes fazem parte daqueles 72 nomes criados pelo judaísmo, para que eles fizessem as orações deles e se voltassem a esses nomes, que se referiam ao Yod-Vav-He, que é YHWH, aquilo que é as letras do eu sou. Que Moisés ouviu da sarça ardente, ouviu essa voz quando ele perguntou: o que eu vou falar lá para o meu povo? Como é o teu nome? E aí, como o Criador é inominável, não tem nome. Os nomes que aparecem são todos nomes inventados, são nomes humanos. A mesma coisa, eu sou não é um nome, Yod-Vav-He não é um nome. Elohim, Javé, Jeová, todos esses nomes não é o nome do Criador. Por que eu adotei nessa live falar uma maneira bem voltada àquilo que o Cristo nos deixou, nos ensinou, seguindo os passos do Cristo? Porque Paulo,
no que nós vemos e entendemos na história, naquilo que está no que nós estamos vendo, é que Paulo falava muito, pregava muito falando Cristo, pregava muito falando caminho. E aí nós vemos também que essa maneira de falar, né, que é o eu sou, então aqui o Cristo vem falar eu sou, mas tem uma passagem nas Escrituras que fala, que o Cristo fala lá, Abá, e Abá em aramaico é papai. E eu adotei de falar papai porque tem muitos lugares na Bíblia que nós encontramos pai, não papai. Pai é porque a tradução que nós temos da Bíblia, ela vem do grego. Vem do grego, que foi a primeira compilação que foi feita das Escrituras, que é a Septuaginta, que foi feito 250, mais ou menos, 250 anos antes de Cristo. Quando o Cristo vem, já tinha essa compilação, que era a compilação usada pela liturgia, pela liturgia judaica. Então ali eles usavam, como a Bíblia foi compilada em grego para o povo, porque a língua grega era a língua que era falada na época, e foi compilada também em hebraico para a liturgia judaica. E aí, essa Bíblia aqui nós temos, que foi compilada lá para o ano 400 da era cristã, então ela vem, o remanescente dela é que foi traduzido do grego para o latim e do latim para o português, e aí até chegar nas nossas mãos essa Bíblia, essas escrituras passaram por muitas transliteração, por muitas tradução, por uma série de coisas, sempre buscando atender ao sistema religioso, ao clero, tanto o clero judaico como o clero romano. Essas escrituras, essa Bíblia que nós temos, ela vem para atender esse segmento, os segmentos religiosos, tanto lá o judaico como depois o segmento cristão católico romano. Nós temos, então aí como lá só tem uma passagem que fala Abá, então, e é papai, e tem muitas, nós encontramos muitas vezes o Cristo falando papai, muitas vezes se referindo a papai, só que você não vai encontrar na sua versão, e nem nesta versão é usado essa maneira. Não é colocado papai, porque ela vem de uma tradução grega, e no grego o papai é pai. E eu quero falar como o Cristo falava, como o Cristo falou, eu quero seguir os seus passos, então na minha oração eu falo papai, nos lugares onde está pai eu leio papai. Então é uma maneira minha de fazer esta oração, de rezar desse jeito. Ao invés de usar a linguagem litúrgica, eu não uso a linguagem litúrgica, eu uso uma linguagem simplificada do que está na palavra. E a palavra fala papai, a palavra fala Cristo, a palavra fala Espírito, a palavra fala papai, a palavra fala Filho. Nós vemos algumas passagens onde o Cristo se refere a ele falando o Filho do Homem. Aqui ele está referindo a ele, a pessoa dele. Eu sou. Quando ele fala eu sou, aí que os judeus ficaram muito bravos, porque eles tinham essa palavra eu sou como isso não podia ser pronunciado.
Eles não pronunciavam, eles criaram um monte de outras palavras, Javé, Jeová, e outros nomes, são 72 nomes, criado pelos judeus, da mesma maneira que eles pegaram os 10 mandamentos, dado para Moisés, e eles pegaram esses 10 mandamentos e transformaram em 613 leis. Então são as coisas que a gente, são curiosidades que a gente encontra nas escrituras, e como aqui eu tenho liberdade, aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho tudo para mim ficar falando, então quando vem essas coisas, então a gente entra neles e fala. E aqui é o Cristo falando, eu sou. E ele fala várias vezes, e tem várias passagens onde ele fala, eu sou o pão da vida, aqui que ele está falando, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a verdade e a vida. Então o Cristo fala muitas vezes, eu sou. E nós vemos as pessoas chamarem de mestre, de Messias, de Cristo. Essas são as referências que estão nas escrituras, assim, de uma maneira lá mais antes das transliteração, das mudanças, dos acréscimos de outros nomes, de uma série de coisas que foram sendo feitas através do passar do tempo, através dos copistas, porque a Bíblia antes ela não tinha gráfica, então era copiada à mão através dos copistas, um copiava do outro, ia sendo copiado. Quando aqueles escritos, aqueles pergaminhos, aquele escrito estava ficando velho, ia se deteriorando com o tempo, então os copistas copiavam tudo novamente. E muitas vezes nessas cópias, no fazer essas cópias, aí às vezes eles colocavam uma palavra deles mesmo. Da mesma maneira que eu tenho uma linguagem minha, usando essa maneira de falar. Eu falo papai, eu falo Cristo, eu falo Filho, eu falo Espírito. Então, e falo muito nesses 3 pilares que é papai, Filho e Espírito. Agora, isso está aqui, não falando dessa maneira, porque aqui nos escritos, na liturgia, então foi se acrescentando um monte de palavras, um monte de nomes, para que se adequasse à liturgia. E como aqui eu a minha oração não é litúrgica, a minha pregação não é uma pregação litúrgica, então eu tenho a liberdade de pregar da maneira que está aqui e fazer a oração da maneira que a palavra me instrui, e seguindo a instrução do próprio Cristo. Então é isso que aí eu chego aqui e falo, eu sou. É o próprio Cristo falando, da mesma maneira que papai falou, papai deu a palavra falando para Moisés, eu sou. Aqui é o Cristo falando, eu sou. Lá nós vimos ontem, quando o Cristo fala lá para os judeus, ele fala, olha, ele está se comparando ao Criador, ele está falando que é filho do Criador, ele está querendo ser o Criador. E aqui ele vem falar, ele vem confirmar hoje neste Evangelho, falando, eu sou o pão da vida, eu sou a fonte da vida. Então, quando nós entendemos essa palavra, quando nós entendemos as explicações daquilo que nos é colocado através dos evangelhos, tirando, não fazendo uma pregação ou uma leitura litúrgica, então a gente começa a ver coisas novas dentro daquilo que muitas vezes a gente passou por cima, muitas e muitas vezes. Muitas vezes a gente foi direcionado, quando a palavra fala, o próprio Cristo fala, eu sou, aí se direciona para uma outra coisa. Muitas vezes são coisas inventadas pelos homens,
São coisas humanas. Aqui não. Aqui é o Cristo falando. É o Cristo falando. Então, depois os judeus, tem uma outra passagem que os judeus falam, mas que negócio é esse? Nós vamos ter que matar esse homem e comer a carne dele? Quando ele fala, eu sou a carne, eu sou o pão, eu sou comida. Eu sou comida. Quando ele fala que ele é comida, porque aqui ele está falando, eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que dá vida eterna. Eu sou aquele que dá vida eterna. Eu sou aquele que jorra a fonte para a vida eterna. Em verdade, vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o pão que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. O pão que darei é a minha carne para a vida do mundo. Aqui ele fala da carne, ele fala carne. Ele se fez carne. Ele se fez carne, ele se fez um de nós, se fez humano. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna, é o que ele fala. Eu vim e a minha carne é para a vida do mundo. Aqui ele falando dele, fonte. Agora, ele não é uma fonte que permanece. A permanência do Cristo como fonte de vida, como carne, como comida, é o Espírito. Eu sou a fonte, eu sou o alimento, eu sou o Espírito. Nós vemos que ele fala para que nós adoremos a papai, mas adoremos em espírito. Porque papai é espírito. Então esse alimento, essa fonte de alimento, essa fonte de água é o Espírito para nós nos dias de hoje. É o batismo no Espírito, é viver o Espírito, é crer e receber. Os judeus discutiam entre si, dizendo, como esse homem pode dar a sua carne a comer? Então Cristo lhes respondeu, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o papai que vive me enviou, e eu vivo pelo papai. Também aquele que tem em si alimento, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Aqui é o Cristo enfatizando, falando do pão. Falando do pão. O pão ele. Água ele. Ao ponto de ele confirmar que ele é a fonte de água que jorra. Quando ele na cruz foi lançado pelo soldado, o que jorrou? Jorrou água. Água e sangue. Mostrando, olha, eu sou a fonte que jorra. Aqui na cruz eu estou jorrando. Quem crê em mim vai
beber desta fonte. Quem crer em mim vai comer desse alimento. O alimento celestial, nós falamos muito aqui nesta live. Falamos do alimento celestial. Falamos muito deste alimento, o alimento através da oração, o alimento através da palavra. Esse alimento que é o próprio Cristo que nos dá, é o alimento dado pelo Espírito, o batismo no Espírito. Recebendo o batismo no Espírito, nós estamos sendo alimentados do alimento verdadeiro que é o próprio Cristo. Por isso que eu falo, se volta, toma o caminho e encontre Cristo, porque a partir do momento que você encontrou o Cristo vivo, você encontrou a fonte de alimento, você encontrou a fonte de água. A partir daí você vai se alimentar deste alimento. O alimento que nos é falado por Paulo, o alimento que nos é falado por Pedro. Alimento celestial. Alimento puro. Alimento sem adulteração, alimento sem falsificação. É o que Paulo nos fala, é o que Pedro nos fala. Esse alimento não pode ser adulterado. É como alimento, é como leite materno. Não pode ser falsificado, não pode ser adulterado, não pode conter nada nele, a não ser Cristo. Cristo é este leite. Cristo é este alimento. Cristo é esta fonte de água. Cristo é o batismo no Espírito para todos nós. É Ele o batizador. Ele não batizou com água. Ele não batizou ninguém antes da sua ressurreição. Aí Ele dá o batismo no Espírito para os seus apóstolos, quando Ele diz: não se afaste da cidade até vocês serem revestidos do poder do alto, até vocês receberem o batismo no Espírito. Eles receberam o batismo no Espírito, receberam os dons, receberam os carismas, começaram a orar em línguas, começaram a profetizar, começaram a curar, começaram a libertar, e aí foram todos mortos. Final de todos aqueles que receberam o batismo no Espírito foram mortos pelos judeus, pelos gregos e pelos romanos, porque eles não suportavam ouvir aquele povo orar em línguas, eles não suportavam a alegria que estava no coração daquele povo, eles não suportavam ver a harmonia que existia entre aquele povo. Os cristãos se amavam, os cristãos viviam em harmonia, os cristãos não se dividiam. Eram todos eles eram um, porque eles viviam o Cristo. Eles se alimentavam deste alimento sólido, deste alimento verdadeiro. Eles eram alimentados por esta fonte que é o próprio Cristo, por este alimento que é o próprio Cristo. Isso os unia, esse alimento é o amor, é a paz, é a harmonia, é a unidade, é viver o que o Cristo próprio viveu, o que o Cristo próprio ensinou. E aquele povo que via isso de fora, eles falavam: olha como eles se amam, olha como a alegria deles, olha como... Não, nós temos que acabar com esse povo. Esses são os cristãos. Eles são os seguidores do Messias. E nós temos que acabar com eles, e acabaram mesmo. Literalmente acabaram com os batizados no Espírito. Acabaram com ele, mataram todos. E aí fica a pergunta: você, meu irmão, você, minha irmã, segue Cristo? É alimentado pelo Cristo? Vivo, é alimentado por esta fonte que é o Espírito? Você já recebeu o batismo no Espírito? Você vive o batismo no Espírito? Porque viver o batismo no Espírito é estar preparado
para ser martirizado. Nós vemos que todos os apóstolos foram martirizados e aqueles que eram batizados no Espírito eram martirizados. Somente um sobreviveu ao martírio, que foi o próprio João, que nós estamos vendo o seu evangelho. Este não sofreu o martírio, porque papai preservou ele do martírio. Mesmo jogado num tacho de óleo fervente, não fez nada com ele, não queimou, não aconteceu nada. Preso no degredo, ele escreveu o Apocalipse. Ele foi arrebatado e presenciou a glória. Ainda nós vamos chegar lá no Apocalipse. Vamos ver o Apocalipse de João. É maravilhoso o Apocalipse, porque o Apocalipse é a verdadeira adoração. É a verdadeira adoração ao ponto de ser arrebatado. É o poder do Espírito. João vivia esse poder de uma maneira tremenda. Ele vivia o Cristo alimento, o Cristo fonte, o Cristo poder, o Cristo força, o Cristo autoridade. Ele vivia essas coisas celestiais ao ponto de não conseguirem fazer com que ele morresse no martírio. E ele vive até 100 anos. Ele vive 100 anos e morre de morte natural. Aí você vai dizer, nossa, mas esse homem só repete, e fala e volta, e fala e volta, e fala e volta. Para que você acredite. Para que você acredite, para que você não seja igual aos judeus, que não acreditaram no Cristo. Perseguiram o Cristo. Não acreditaram naquilo que ele ensinava, eles acreditavam naquilo que eles tinham criado humanamente, porque eles criaram um sistema humano, totalmente humano. E aí o Cristo vem, o Cristo é celestial, o Cristo vem com um ensinamento celestial, falando de coisas celestiais, e aí eles falam, não, esse não podemos deixar vivo no meio de nós, porque ele está atrapalhando o nosso sistema, a nossa denominação. Ele vem fazendo umas coisas aí que nós não conseguimos fazer. Ele vem fazendo coisas que nem os profetas fizeram. E os profetas faziam milagres, faziam acontecer coisas maravilhosas. E o que aconteceu? O que aconteceu com os profetas? Os judeus mataram todos. Todos os seguidores, os supostos seguidores de Moisés, mataram todos. Porque o próprio Cristo falou no evangelho que nós vimos ontem, ele falando, né, que eles não acreditavam nele, nas palavras deles, não acreditaram em Moisés, não acreditaram naquilo que Moisés escreveu, estavam perseguindo ele, e nós vamos ver essa perseguição até a sua morte. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram, estas palavras é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Cristo lhes disse, isto vos escandaliza? E quando verdes o Filho do Homem subir onde antes estava, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e verdade. Alguns de vós, porém, não creem? Cristo subiu com efeito Alguns de vós, porém, não creem? Cristo sabia com efeito desde o início, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia, por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se não lhe for
concedido pelo Pai. A partir daí, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, disse o Cristo aos 12: Não quereis também vós partir? Pedro respondeu-lhe: Mestre, a quem iremos? A quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Papai. Respondeu-lhes Cristo: Não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariote. Este, um dos 12, o que haveria de entregar. E aqui nós finalizamos a leitura do capítulo 6. E nós vemos aqui nesse final que nós vimos, falando, ele discursando em Cafarnaum, falando, ensinando aquele povo, pregando aquele povo, e ainda ele fala, né? E eles falaram: olha, essas palavras são duras demais, não dá para a gente ouvir, isso é pesado demais. E teve um monte de gente, ao escutar esses discursos, foram embora. Aí ele vai falar com os discípulos: vocês também vão querer ir embora? E aí Pedro fala: olha, não tem jeito, não dá. Não dá. Para ir embora. Não dá para ficar fora desse caminho. Só tu tens palavra de vida eterna. E nós queremos a vida eterna. Nós vamos suportar a palavra do jeito que tu está pregando. O que está ensinando é a verdade. E ainda ele fala que no meio deles tinha um que era o espião, era um que estava ali para entregar. Interessante que a gente trazendo para os dias de hoje, esse trecho do Evangelho, nós vemos que as denominações não vão fundo na palavra. Porque tem a ideia de que se for fundo na palavra, o povo vai embora. Então tem que pregar uma palavrinha assim, passando a mão na cabecinha deles, acertando tudo. Por quê? Porque há um interesse por trás disso nas suas ovelhas. Então, um dia, conversando com um pastor, brincando assim numa conversa descontraída, aí surgiu a ideia de comer a carne das ovelhas. Aí eu falei para ele alguma coisa de comer a carne das ovelhas, e aí ele falou: não pode comer a carne, porque se comer a carne dela, aí ela não vai fornecer mais a lã. Nós temos que tosquear as ovelhas, tirar dela a lã, mas não podemos comer a sua carne. Então é isso que a pregação ela é, só para tirar a lã. Não vai fundo. Aqui Pedro se coloca em posição de seguidor de Cristo, dizendo: a quem iremos nós? Não tem jeito. Só tu tens palavra de vida eterna. E eu digo a você, meu irmão, a você, minha irmã: a quem iremos nós? A não ser pegar o caminho, seguir, encontrar o Cristo e seguir o Cristo. Cristo alimento, Cristo fonte de alimento, Cristo fonte de água. E esse alimento que Ele nos dá
É o alimento para a nossa vida eterna. Somos alimentados diariamente. Nós falamos nesta live, e eu enfatizo muito, buscar o alimento celestial através da oração, buscar o alimento celestial através da palavra. Encontrar o Cristo e ser alimentado pelo Cristo. E o alimento que o Cristo nos dá é esse: batismo no Espírito. A água da vida, batismo no Espírito. O próprio Cristo falou: vocês não vão estar sozinhos. Eu vou estar junto de vocês. Através do Espírito, eu vou dar o Espírito para caminhar com vocês. O Espírito vai estar com a minha igreja. A minha igreja vai ser conduzida pelo Espírito, vai ser conduzida pelo batismo no Espírito. Vocês vão viver o Espírito, vocês vão ser alimentados pelo Espírito. O Espírito é que vai conduzir a minha igreja em missão. É esta a maneira de nós caminhar. Buscar no Cristo o alimento, buscar esta fonte de alimento, esta fonte de água. Buscar o batismo no Espírito, o batismo dado pelo Cristo. Pelo Cristo. Nós vimos, já desde o início desse evangelho, João falando desse batismo, e eu falo desse batismo. E falo com toda a certeza que me é dada através da palavra. Vós sereis batizados no Espírito. Vós recebereis a força do alto, o poder do alto, a autoridade do alto, que não tem nada a ver com a autoridade terrena, com força terrena, com poder terreno. Poder terreno, força terrena, autoridade terrena serve aqui para a terra. Tem comando aqui, humanamente. Aqui nós falamos de um poder celestial, aqui nós falamos de uma força celestial, aqui nós falamos de uma autoridade celestial. Essa autoridade, essa força, esse poder é o próprio Cristo, é o próprio poder dado pelo Cristo, é o próprio Cristo que nos alimenta com esse poder, com essa fonte de poder que é o Espírito, que é o Espírito que nos é dado. Peça ao Pai, e eu vou te dar. Vós sereis revestido da força do alto, vós recebereis o batismo no Espírito. Você vai dizer, meu irmão, minha irmã, mas esse homem só fala em batismo no Espírito. Vai ver os ensinamentos dos evangelhos e das cartas. Veja os ensinamentos do Cristo. Nos é falado. Repetidos. Muitas vezes. Batismo no Espírito. Batismo no Espírito, batismo no Espírito. Eu não tenho culpa de que você não tenha sido instruído por estes ensinamentos do Cristo, por estes ensinamentos celestiais. Você tenha absorvido ensinamentos humanos e você não assimile o Cristo. Você esteja da mesma maneira de que os judeus que conversaram com Cristo nesse evangelho de hoje. Eles também não aceitaram o Cristo. O Cristo estava ali fazendo milagre, fazendo coisas maravilhosas, curando, libertando, multiplicando pães, e eles falavam: nós queremos um sinal. A mesma coisa é nos dias de hoje. As pessoas falam: mas esse batismo no Espírito? Precisa de um sinal. Precisa de um sinal. Não. O sinal é para mim. É eu viver.
Eu viver o que o Cristo ensina. Quem vem a mim, eu não o lançarei fora. Mas todos aqueles que vêm a mim são atraídos por papai. Papai é Espírito. E é o Espírito que nos atrai. É o Espírito que nos batiza. O batismo nós pedimos a papai. E se realiza. Porque o Cristo nos acolhe. Somos batizados por papai, somos impelidos para o Cristo. E o Cristo nos fala hoje neste Evangelho. Todos aqueles que forem atraídos pelo Espírito e forem me dado por papai, eu não os lançarei fora. Eu farei tudo para que eles estejam conosco no paraíso. Tenho vida eterna junto comigo. Eu sou a fonte da vida. Eu sou o alimento da vida. Eu sou vida eterna para vocês. Não precisa buscarem mais nada. Encontrem a mim. Vivam os meus ensinamentos. Vivam o batismo no Espírito. Vivam isso que eu te ofereço gratuitamente. Eu sou o pão da vida, eu sou a fonte da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou. Meu irmão, minha irmã, você vai dizer esse ensinamento é duro demais. Foi o que aquele povo que acompanhava o Cristo falou, não dá para nós ficar, não, isso aqui nós temos que dar no pé, porque viver aquilo que o Cristo ensinou em profundidade é duro demais. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer viver uma vida fácil, se você quer viver a vida do mundo, você perde a vida eterna. Você perde a vida eterna. Muda de vida, muda o caminho que você está seguindo. Entra no caminho para encontrar o Cristo. Encontre o Cristo e tenha vida eterna. Porque o próprio Cristo é vida eterna. Ele é a fonte, Ele é o alimento, Ele é a água. Ele é vida eterna. O Cristo, Ele fala uma palavra que eu encerro esta pregação dizendo aquilo que o Cristo disse. Aquele que perde a vida, ganha vida. Aquele que ganha a vida, perde a vida. Então ele fala isso. Se você perder a vida, você ganhou. Se você ganhar a vida, você perdeu. Aquele que quiser ganhar, vai perder. Aquele que perder, vai ganhar. É a palavra de Cristo. Dizendo, preserve a vida em mim, porque eu sou vida eterna. É duro, mas preserve a vida em mim e tenha vida eterna. Porque se você viver o mundo na facilidade, você vai perder a vida, você não vai ter vida eterna. Junto comigo, você vai ter vida eterna num outro lugar. Mas não com Cristo, porque o Cristo é o caminho que nos leva à vida eterna. Ele é o caminho que nos dá a salvação, que nos leva a viver eternamente junto com Ele. E Ele fala, todos aqueles que forem atraídos pelo Espírito de Papai serão dados a mim. E eu preservarei até o fim. E vão ter vida eterna comigo. Então, meu irmão, minha irmã, não viva a facilidade do mundo e perca a vida. Mas viva essas coisas difíceis com Cristo e tenha vida eterna. Aí, alaxalamai, canta lá vai.
Eu cumprimento a Luísa da Silva, o Wendel Amadei, grande amigo Wendel, a Arinete, Anderson e Juliana, grandes amigos, Rafael Soares, Osiel José Proença, Amauri dos Santos, Rodrigo, abraço Rodrigo, Terezinha Paulinho, está sempre junto, Maria do Carmo, minha irmã de sangue, está junto, sempre junto comigo, Anderson Nunes, Michele Santos, Cristiane, Maria Isabel Arruda, Maria Isabel dando glórias, a Raimunda, peço oração pela minha saúde e a da minha família. Nós vamos orar, Raimunda. Peço por meus filhos, pelo Cícero, o Júnior, o Francisco, a Giovânia, a Maria, a Jéssica, meu esposo Cícero. Vamos orar pela família da Raimunda. A Raimunda está lá no outro extremo do país, está lá no norte. Então aqui nós temos pessoas de todas de todo o país, e alguns até de fora do país acompanham aí, veem alguns trechos da minha live, porque eu tenho certeza que dificilmente alguém vai ver essa live do início ao fim, porque aqui nós passamos de 1 hora de oração e pregação. E tem aí, da mesma maneira que tinha lá um espião lá junto com Cristo, e ele falou: esse é um diabo. E tinha o pessoal que andava atrás dele espionando o que ele fazia, o que ele falava. Hoje não muda muito. Nós temos também aí o pessoal que monitora a gente, que está aí vendo o que a gente fala, e seguindo como espião. E aí a palavra do Cristo, ela é meia dura, né? Ele falando que aquele que estava lá junto, mas não era deles, não era dos deles, era um diabo. Mas vamos orar por todas as pessoas. Oramos pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, oramos pelas nossas famílias, oramos por todos. E colocamos a família da Raimunda aí, eu já falei o nome das pessoas, colocamos na oração. Espero que você, Raimunda, esteja aí, porque para que a oração alcance toda a tua família, você, minha irmã, precisa estar aí. Porque sem a tua concordância, sem a concordância de todos os seus familiares, o milagre não acontece. O milagre é necessário para acontecer que daqui desse estúdio eu se coloque na presença de Papai, Filho e Espírito e ore, pedindo. Mas é necessário que você aí esteja recebendo. Que o teu coração esteja aberto. E que você deseje mesmo isso. Que a tua família seja uma bênção. Que a saúde da tua família seja harmoniosa, que a harmonia esteja no coração de cada um. E para que isso aconteça, minha irmã, você tem que estar no caminho que leva a Cristo. E ao encontrar o Cristo, todas as doenças são curadas, todo o mal é libertado, tudo aquilo que você precisa vai acontecer. Porque nós oramos dizendo: Papai, Filho e Espírito, estamos na tua presença e temos a certeza que estás junto de cada um de nós. Está aqui junto de mim. Tu me ouves. Sabe das minhas necessidades. Sabe da necessidade de cada irmão, cada irmã que está aí, orando junto comigo. Então eu peço, Papai, Filho e Espírito, dá-nos as graças e as bênçãos necessárias para cada um de nós. Tu sabes o que eu preciso, o que esses meus irmãos precisam. Tu conhece, e nós pedimos, dá-nos as graças e as bênçãos celestiais. Sacia-nos
com o teu amor, com a tua bondade, com as tuas graças. Alimenta-nos, Papai, Filho e Espírito, com o alimento celestial. Nós temos fome, nós temos sede, por isso nós te pedimos, Papai, Filho e Espírito, nos alimenta com esse alimento sólido, com esse alimento sem adulteração, com esse alimento puro. Recebemos de ti o alimento puro, porque é dado por ti. Alimento que é a tua palavra, alimento que nos é dado neste momento de oração. Dá-nos as graças e as bênçãos celestiais. Batiza-nos com um batismo de libertação. Batiza todos nós. Batiza todos os que aceitam a ti. Revela aos que te perseguem, para que encontrem a verdade e sejam convertidos ao caminho que és tu. Ai, alaxalamai, canta lá vai. Dá-nos as graças celestial. Dá-nos a unção. Revela-nos aquilo que é da tua vontade para cada irmão, para cada irmã. Sara os enfermos. Liberta os cativos. Cura os deprimidos. Salva-nos, salva-nos, salva-nos. Nós queremos ter vida eterna junto de ti. Então nós pedimos, dá-nos a orientação, palavras de sabedoria, alimentos para a nossa caminhada, para que não fraquejemos no caminho. Alimenta-nos com o alimento celestial, com a força do alto, com o poder do alto, com a autoridade do alto, para que caminhemos no caminho que és tu. Urialabalachalabai, canta labai. Andaralabai, urialabalachalabai, canta labai, urialabalachalabai. Nós entregamos a ti, a cada um de nós. Entregamos nossos familiares, filhos, netos, sobrinhos, esposa, marido. Entregamos tudo aos teus cuidados, porque tu conheces a cada um de nós. Entregamos os nossos amigos, aqueles que amamos. Entregamos os nossos amigos, os nossos inimigos. E pedimos a ti, Papai, Filho e Espírito, revela a eles para que deixem de te perseguir. Oramos e pedimos as graças e as bênçãos celestiais para todos nós. Urialabalachalabai, canta labai, urialabalachalabai, canta labai. Vós sois as minhas testemunhas. Eu me alegro quando ouço a voz das vossas orações. Escuto, eu os abençoo. Urialabalachalabai, canta labai, urialabalachalabai, canta labai. Urialaxalama. Orem, orem, orem sem cessar. Não percam o contato comigo. Eu os transbordarei, eu os alimentarei, eu os saciarei a sede que tendes de mim, porque eu estou junto de vós. Ayalaxalamai, canta labai, uyalabalachalabai, canta labai, andalahalabai, urialabalachalabai, canta labai. Eu faço milagres
Você que pediu um milagre, você que está precisando de um milagre, acredite e receba o milagre que você pediu. Ai, alaxalamai, canta labai, andalahalabai, urialabalachalabai, canta labai. Glórias e glórias sejam dadas a ti, aleluia, aleluia. Eu deixo a vocês um grande abraço, um desejo enorme que vocês sejam transbordados das bênçãos celestiais. E que você tenha um dia maravilhoso no seu trabalho, na sua caminhada com seus familiares. E que a paz, o amor, a harmonia e a presença de Papai, Filho e Espírito esteja com você e com todos os seus. Fiquem na paz e que Papai, Filho e Espírito os abençoe. Amanhã estaremos juntos novamente.